Existe uma habilidade que raramente aparece em listas de competências valorizadas no mercado, que não tem nome oficial em nenhum curso de liderança e que a maioria das pessoas nem reconhece quando vê acontecendo ao redor. É a habilidade de fazer com que duas partes em conflito se destruam mutuamente enquanto ambas acreditam que você está do lado delas. Crowley, o rei do inferno de Supernatural, é o personagem que melhor representa isso na televisão recente. E o que poucos notam é que Marco Aurélio, imperador de Roma no segundo século, operava a partir de uma lógica surpreendentemente parecida, ainda que em contextos radicalmente diferentes. O que conecta os dois não é a vilania e não é a virtude. É o entendimento de que sobreviver num ambiente onde todos ao redor querem algo de você, ou querem te eliminar, exige uma postura que vai muito além de escolher o lado certo. Exige a capacidade de nunca precisar escolher. E essa capacidade, quando desenvolvida de verdade, transforma completamente a forma como você é percebido em qualquer ambiente competitivo. Crowley passa temporadas inteiras de Supernatural navegando entre anjos e demônios, entre os irmãos Winchester e as forças que tentam destruí-los, entre lealdades que ele mesmo construiu e lealdades que ele mesmo corrói quando necessário. Ele não é confiável no sentido tradicional da palavra, mas todos continuam recorrendo a ele porque entendem, mesmo sem verbalizar, que ele é o único agente naquele universo cujos interesses são suficientemente flexíveis para servir a qualquer lado em determinado momento. E essa flexibilidade, que parece fraqueza de caráter, é na prática a maior vantagem estratégica que ele carrega. Eliminar o único que entende todos os lados é o mesmo que remover o único árbitro num jogo onde ninguém mais conhece as regras completas. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Tem muito mais análise desse tipo chegando. Marco Aurélio enfrentou um problema parecido em escala imperial. Governar Roma no segundo século significava administrar generais com ambições próprias, senadores que disputavam influência em todas as direções e fronteiras constantemente ameaçadas por forças externas. A solução que ele aplicou com consistência ao longo de décadas não foi de alinhamento a facções internas ou de confronto direto com quem se opunha a ele. Foi de posicionamento estratégico acima dos conflitos, onde ele se tornava o ponto de referência que todas as partes precisavam consultar para resolver suas disputas, justamente porque nenhuma delas conseguia eliminá-lo sem enfraquecer a si mesma no processo. E é aqui que a coisa fica interessante, porque essa lógica funciona em qualquer escala. Conheci alguém que trabalhou por anos num departamento onde dois gestores viviam em conflito aberto, disputando território, orçamento e visibilidade com uma energia que consumia toda a equipe ao redor. A maioria das pessoas naquele ambiente escolheu um lado, e quem escolheu o lado errado pagou caro quando a disputa se resolveu. Mas havia uma pessoa que nunca escolheu, que ouvia os dois, que entendia os interesses dos dois e que cuidadosamente se posicionava como alguém útil para ambos sem jamais se comprometer com nenhum. Quando a poeira baixou e um dos gestores saiu, essa pessoa foi a única que o substituto novo contratou sem questionar, porque havia construído uma reputação de neutralidade confiável que valia mais do que qualquer aliança declarada. Isso é o que Crowley faz em escala cósmica e o que Marco Aurélio fez em escala imperial, mas a mecânica é a mesma. Você se torna indispensável não por ser o mais poderoso ou o mais habilidoso tecnicamente, mas por ser o único que entende o tabuleiro completo e que nenhuma das partes pode se dar ao luxo de ter como inimigo declarado. O próximo ponto muda tudo, porque existe uma diferença fundamental entre essa postura e a de alguém que simplesmente não toma partido por covardia ou por falta de opinião. Crowley tem opiniões muito claras sobre quase tudo. Marco Aurélio tinha convicções filosóficas profundas que guiavam cada decisão. Nenhum dos dois era neutro por dentro. O que ambos dominavam era a arte de não deixar que as próprias convicções se tornassem visíveis a ponto de transformar aliados em adversários prematuramente. A neutralidade que eles projetavam era uma escolha ativa, não uma ausência de posição. E essa distinção é o que separa o estrategista do omisso, e é também o que torna essa habilidade tão difícil de aprender, porque ela exige que você tenha convicções fortes o suficiente para saber quando guardá-las. No ambiente de trabalho contemporâneo, onde disputas internas consomem mais energia do que qualquer concorrência externa, essa habilidade é rara e brutalmente eficiente. Quem aprende a ouvir os dois lados de um conflito sem se revelar para nenhum deles,
Quem consegue oferecer valor a facções opostas sem gerar desconfiança em nenhuma e quem se posiciona como referência de equilíbrio num ambiente de caos, tende a sobreviver a transições que eliminam pessoas muito mais competentes tecnicamente. Porque competência técnica pode ser substituída. A pessoa que entende o jogo completo e que todo mundo precisa consultar não tem substituto fácil. A lição que esses dois deixam, cada um a seu modo e em seu contexto, é que a disputa pelo poder raramente é vencida por quem mais quer ganhar. É vencida por quem sabe esperar que os outros se destruam e estar disponível quando o espaço que eles deixaram precisar ser preenchido. Comenta aqui se você já viu alguém usar essa estratégia num ambiente de trabalho ou de convivência, e se funcionou da forma que você esperava.